Olá alunos, aqui é o professor Rodrigo do canal Rodrimelo Física e Química e na aula de hoje vamos falar de eletricidade, eletrodinâmica, corrente, potência, tensão, resistência. Vamos lá, essa aula é a Física 3 para os alunos do terceiro ano do ensino médio. Aqui nós temos o Thomas Edison, inventor da lâmpada elétrica e contribuinte para a eletricidade que temos hoje nas nossas residências. Vamos ver primeiro a tensão e a corrente elétrica. O que é a corrente elétrica? Em um material com elétrons livres, como o metal, a movimentação de cargas no campo elétrico forma uma corrente elétrica. Então, a corrente elétrica é a movimentação das cargas elétricas nos condutores, principalmente os metais, que são os condutores que utilizamos na grande maioria. Uma bateria, como uma pilha, pode gerar um campo elétrico necessário para produzir corrente elétrica em um fio. Os fios, como aqui do desenho, têm elétrons. Esses elétrons são chamados elétrons livres. Eles estão desordenados. Quando se estabelece um circuito com uma bateria, com um gerador, com algo que faz com que esses elétrons comecem a se movimentar por dentro do próprio fio, isso gera uma corrente elétrica que nós vamos ver mais tarde, considerado como I, corrente elétrica. Observem as imagens e se situem. Hoje necessitamos extremamente da eletricidade. O mundo moderno necessita dessa eletricidade para sobreviver. Saberíamos viver sem essa eletricidade? Fica essa questão. A corrente elétrica é, na verdade, uma quantidade de carga se deslocando por um condutor num determinado tempo. Então, a corrente elétrica, que é o I, é a carga Q dividida por um tempo. Essa carga é o que a gente chama de Coulomb e o tempo em segundos. Para essa unidade de corrente elétrica, nós vamos denominar ampere, onde a unidade é o A. Existe uma corrente elétrica chamada convencional e existe a corrente real. A corrente convencional é o movimento da corrente no sentido das cargas positivas, que estão aqui no desenho. Porém, o sentido contrário a esse movimento é que é o sentido real. Então, o contrário do movimento das cargas positivas é que é o sentido real da corrente elétrica. Então, nós temos o sentido convencional e o sentido real. Aqui nós temos a representação de uma pilha chamada pilha de volta. Vamos ver depois que o cara que desenvolveu a primeira pilha chama-se Alessandro Volta. E aí, a pilha de volta, damos homenagem a ele, o V do volt. Uma pilha de volta nada mais é do que placas de zinco e de cobre empilhadas uma sobre a outra e no meio um pano umedecido com ácido. Isso cria uma pilha, um empilhamento, e esse empilhamento consegue fazer a ligação elétrica, criando o campo e fazendo com que os elétrons se desloquem. Nesse caso, nós temos a formação da corrente elétrica através dessa pilha, que também pode ser criada com uma superfície líquida, como o ácido sulfúrico, uma placa de cobre e uma placa de zinco. Os aparelhos têm resistência. Uns têm mais resistência, outros têm menos resistência. Essa resistência é a resistência à passagem da corrente elétrica, não é a resistência de durabilidade. Então, os equipamentos, alguns servem justamente para aquecer, como uma chapinha de cabelo ou uma lâmpada incandescente. Eles possuem um filamento e esse filamento aquece, produzindo muito calor e também luz. Dentro da chapinha de cabelo tem filamentos, como uma resistência de chuveiro, que se aquece, produz calor, gasta energia, logicamente, porém a finalidade é aquecer. E os motores, que tem aqui dentro de
liquidificador, ele não deveria aquecer, mas como os fios têm uma resistência à passagem da eletricidade, os fios também vão aquecer, isso devido à própria resistência. E essa resistência, ela é chamada de R. Nós vamos ver daqui a pouquinho, já nas fórmulas. Aqui nós temos um circuito, onde esse circuito tem uma pilha, medida em volts, um interruptor e a lâmpada. Então, esse circuito, a gente aprende a desenhá-lo também usando apenas esquemas, onde a pilha pode ser representada por dois traços, um maior e um menor. O interruptor por um traço aberto, representando o circuito aberto aqui. Uma lâmpada pode ser uma resistência, então a gente utiliza um zigue-zague. Isso são representações. E a corrente elétrica, ela se desloca ao longo do fio condutor, que seria o I como representação. Então a resistência, ela é calculada como R igual a V dividido por I. Também podemos representar essa mesma fórmula como V igual a R vezes I, onde o R é a resistência, o V é o volt, o I é o ampere. Mas na frente eu vou colocar ela novamente e vocês vão estar anotando a fórmula e o significado das letras que aparecem. A resistência, ela tem homenagem a um físico, George Simon Ohm, por isso a unidade é Ohm e o símbolo que se usa para resistência é o ômega. A representação da resistência num circuito é essa aqui em zigue-zague. Então isso pode ser uma resistência de um chuveiro, da chapinha de cabelo e assim por diante. A representação de uma fonte, de uma bateria, em volts, é essa onde nós temos um lado maior e um lado menor, onde o maior é o positivo e o menor é o negativo. E os equipamentos, além de ter resistência, funcionarem com uma voltagem específica, eles vão ter uma potência, que é a energia gerada num determinado tempo. Então a potência, ela é medida em watt, que é 1 watt igual a 1 joule por segundo. Aqui nós temos uma lâmpada de 100 watts ligada no 127 volts. Os 100 watts é o que chamamos de P, potência. Os 127 volts é o que chamamos de V, voltagem. Nessa aula nós não vamos trabalhar com medição da energia elétrica. A energia elétrica é medida, é calculada como potência vezes tempo. Na próxima aula a gente vai trabalhar com isso aqui. Mas observem que os medidores de energia, existem os analógicos, existem os digitais, aparecem várias denominações. Se vocês observarem nesse aqui, nós temos quilowatt-hora, onde tem o watt, temos o volt, temos o ampere, temos hertz. São medidas que são estudadas na física e usadas no dia a dia. A energia elétrica medida em watts, como uma batedeira, nada mais é do que a energia em joule num determinado tempo. Então, essa batedeira, quanto mais watts tiver o equipamento, mais energia ele vai gerar, porém também vai gastar energia elétrica em maior quantidade. Para calcular a potência, nós podemos utilizar a expressão P de potência igual a V vezes I. Isso dá para calcular a potência. V é volt, o I é o ampere. Também podemos calcular a potência usando P igual ao R da resistência vezes o I ao quadrado. E também podemos calcular a potência usando a expressão V ao quadrado dividido por R.
Então nós temos 3 maneiras de calcular essa potência. E dependendo dos dados que você tiver no exercício, dá para usar as 3 fórmulas ou a que vocês escolherem. O efeito Joule é o efeito do aquecimento. Quando um equipamento tem uma resistência e essa resistência serve para ele aquecer, ele vai aquecer devido ao efeito Joule, que é o efeito do aquecimento. Então um chuveiro tem uma resistência por onde circula a eletricidade e a finalidade dele justamente é transformar a energia elétrica em energia térmica, devido ao efeito Joule, o efeito do aquecimento aqui. Aqui nós temos um chuveiro, onde também dá para observar as características. Ele é de 220 volts, isso é o V. Ele é de 5.500 watts, isso é o P. Quanto mais watts, mais calor ele vai gerar, mais energia ele vai gastar. Isso é o ampere, é a corrente elétrica, que é o I. Aqui ainda tem mais uma especificação que a gente vai estudar mais na frente. A espessura do fio, 4 mm², e a pressão em quilopascal, a pressão da água suportada. Mas o que nos interessa no momento são essas unidades aqui, o V, o P e o I, sabendo que com isso também podemos calcular o R, que é a resistência. Aqui nós temos também a resistência nova, e quando ela queima, ela tem alguns conectores, e esses conectores servem para a gente estar trocando do inverno para o verão, diminuindo ou aumentando o tamanho da resistência, fazendo com que ele aqueça mais ou aqueça menos. E aqui nós temos os fusíveis e disjuntores. Qual a diferença? O disjuntor, ele desarma, enquanto que o fusível, ele vai quebrar, vai queimar. Vamos supor que esse disjuntor marque nele como 30 ampere. Se a corrente elétrica, quando os equipamentos forem ligados, passar de 30, o que vai acontecer? Ele vai desarmar. Você vai lá, arma ele. Se continuar funcionando, beleza. Mas ele desarmou por quê? Pode ter dado um curto-circuito, uma sobrecarga, muitos equipamentos ligados ao mesmo tempo. Ou você vai trocar a fiação, colocar outros disjuntor, tem que ter um eletricista para verificar o que está acontecendo. Já um fusível, supondo que esse fusível é um fusível de 2 ampere, se usa em carros, se usa em equipamentos eletrônicos, uma televisão, um rádio, um receptor de TV. Se a corrente elétrica passar desse 2 ampere, esse fusível vai queimar, ele vai quebrar. Então só dá mesmo para substituir. Então é bom você saber que os equipamentos têm o fusível e às vezes pedir para o técnico observar se não é apenas o fusível, o valor dele é bem barato. Aqui nós temos os 4 cavaleiros da eletricidade, os senhores que nós acabamos de conhecer aqui. O Alessandro Volta, ele desenvolveu a pilha elétrica, por isso a pilha de volta, e devido ao seu nome, Alessandro Volta, temos a unidade volts. O James Watt trabalhou com potência, por isso o W para potência. O André Maria Ampère, usamos a unidade ampere, é o A. Muito comum vocês olharem nos celulares as baterias serem medidas em miliampere-hora. É uma abreviação porque 1 ampere é 1000 miliampere. Então uma bateria de 4000 miliampere nada mais é do que uma bateria de 4 ampere. E o George Simon Ohm, que tem a lei de Ohm, trabalhou com resistência, e aí nós trabalhamos a unidade Ohm ou o símbolo ômega para resistência. Todos eles aparecem aqui nas fórmulas. Então essas fórmulas, esse resumo vocês podem colocar no caderno de vocês. Vou colocar aqui então uma continuação. O que nós temos que saber? Que V é igual a R vezes I ou R é igual a V dividido por I. O que é o V? O V pode ser chamado de tensão, pode ser chamado de voltagem, pode ser chamado de DDD.
P, que significa diferença de potencial. Tudo isso é medido em volts. Letra V como unidade. O R é a resistência. E a resistência é medida em ohm, que é o ohm, mas usamos o símbolo ômega. O I é a corrente elétrica. Essa corrente elétrica é medida em ampere e usamos a letra A como símbolo do ampere. Podemos calcular a potência de três maneiras: P igual a V vezes I, P igual a R vezes I ao quadrado e P igual a V ao quadrado sobre R. Então também temos que escrever aqui o P, que significa potência. E a potência é medida em watts, cuja unidade é o W. Aqui são os 4 senhores que eu mostrei para vocês antes, e é isso que vocês têm que lembrar. Anotem bem isso no caderno, revisem o vídeo, porque vocês não podem confundir o V, o R, o I e o P. V é volts, R é resistência, I é corrente elétrica, P é potência. Tem que saber esses 4, isso é fundamental na física, na eletricidade. Ok? Então vocês vão estar fazendo agora uns exercícios que eu vou estar fazendo aqui com vocês como exemplos. Eu vou querer que vocês anotem no caderno esse resumo das fórmulas e também os exemplos que vêm a seguir. Vamos lá. Nós temos aqui um resistor submetido a uma diferença de potencial de 8 volts, percorrido por uma corrente elétrica de intensidade I igual a 0,4 ampere. O que a gente quer calcular? Queremos calcular a potência e a resistência do resistor. Vamos tirar os dados aqui. Nós temos 8 volts, isso é o V. Nós temos 0,4 ampere, isso é o I. Queremos calcular a potência P e a resistência R. Então, daquela série de fórmulas que eu passei para vocês, tem uma que diz que P é igual a V vezes I. Então nós podemos aplicar aqui, pegando o V, que é 8, e o I, que é 0,4. Fazendo a multiplicação, 8 vezes 0,4 vai dar 3,2. Esse 3,2 aqui é watts. 3,2 watts de potência. Agora a gente quer calcular a resistência. E a resistência tem a fórmula que diz que V é igual a R vezes I, ou R igual a V dividido por I. Então eu vou pegar o V, que é 8, e vou dividir aqui pelo 0,4. Você vai dividir aí 8 para 0,4 e isso vai dar 20. Esse 20 é resistência, então eu vou dividir e vai dar 20 ohm de resistência. Se você usar outra fórmula que dê para calcular, também vai dar a mesma coisa. Aqui, ao aplicarmos a diferença de potencial de 9 volts, o que é esse 9 volts? V, 9 volts, a um resistor de 3 ohm, R é o 3 ômega. Podemos dizer que a corrente elétrica é o I, fluindo pelo resistor, e a potência dissipada, potência P. Então eu quero calcular o I. Se V é igual a R vezes I, e o V é 9, resistência é 3, a corrente elétrica nada mais é do que o 9 dividido pelo 3. Isso vai me dar 9 por 3, 3. Unidade de corrente elétrica, ampere. Quero calcular potência. Potência é igual a V vezes I, onde o P
É você pegar o V, 9 volts, vezes o I, que deu 3 ampere, 9 vezes 3, 27 watts. E se eu quiser utilizar P igual a V ao quadrado dividido pelo R, sem usar o I, também dá. Eu vou pegar o V, que é 9, só que vou colocar o quadrado, e vou dividir pelo R, que é 3. 9 vezes 9, 81, dividido por 3, vai dar o mesmo 27 watts. Então, você pode observar que pode usar mais que uma fórmula para resolver a mesma conta. E aqui no exemplo 3, nós temos uma residência onde um disjuntor é de 30 ampere e a tensão é 220 volts. Nessa residência tem um chuveiro de 5.000 watts e um aquecedor de 1.800 watts. Determine a potência máxima suportada pelo disjuntor. Quer dizer, foi colocado um disjuntor de 30 ampere. Esse 30 ampere é o I máximo que ele aguenta, 30 ampere. E a tensão é o volt. O volt é 220. Se eu for calcular a potência que ele vai aguentar, eu vou calcular a letra A com P igual a V vezes I. Vamos fazer aqui o cálculo. 220 é o V, vezes o I, que é 30. E vamos calcular quanto de potência máxima dá. 220 vezes 30. O máximo que esse disjuntor aguenta é de 6.600 watts. Essa é a letra A. A letra B quer saber qual a corrente que percorre cada aparelho quando ligados separadamente. Quer dizer, eu quero saber o I quando eu ligar o chuveiro, que tem uma potência de 5.000 watts no volt de 220. Olha só, eu quero o I. Eu sei que P é V vezes I. Então eu vou pegar os 5.000 de potência, o volt de 220 e vou descobrir o I que circula pelo chuveiro. 5.000 dividido para 220. Isso vai dar um I de 5.000 dividido para 220 vai dar 22,7 ampere. 22,7 ampere. Observa que o disjuntor da casa é de 30. Só ligando o chuveiro já dá 22. Agora nós vamos fazer a mesma conta para o segundo equipamento, que tem uma potência de 1.800, também ligado em 220. Aqui nós estamos falando do aquecedor. Vamos usar a mesma fórmula. P igual a V vezes I, 1.800 igual a 220 vezes I, vai ficar 1.800 dividido para 220. Agora nós vamos dividir aqui 1.800 para 220 e vamos encontrar 8,18 ampere. 8,18. Se você somar o 22,7 com 8,18, vai passar de 30. Olha a letra C. Qual a corrente total quando se ligam os dois aparelhos? Então aqui está a letra C. Se eu pegar o 22,7 e somar com o 8,18, vai dar uma corrente total de 22,7 mais 8,18, 30,8. 30,8 ampere. Isso passou do 30. O disjuntor vai ou não vai desarmar? Letra D. Vai desarmar porque passou do 30, que é o máximo que ele aguenta. E aí você vai estar tomando banho, a luz vai cair. Ok? Então, esse exercício abrange um pouco do que nós vimos sobre corrente elétrica, potência, resistência. Quero então que vocês anotem as fórmulas, anotem os exemplos. Na próxima aula estaremos trabalhando os exercícios de potência, resistência, corrente e voltagem. Acessem lá profrodrimelo.wix.com/aulas, o Google Sala de Aulas, e qualquer dúvida é só mandar uma mensagem. Boa aula, bons estudos e até a próxima!